Pessoal, olha só que interessante. Eu estou com um transistor, um JFET, tá? Por que ele é J? J ele vem de junção, porque o gate ele vai se comunicar, pessoal. O gate ele vai entrar em contato, não é como o transistor bipolar de junção. No caso, como o transistor MOSFET, né, pessoal? No transistor MOSFET, o gate ele não entra em contato nem com o dreno, nem com o source, tá? No JFET, ó, o J é de junção. Quer dizer que a junção do gate tem contato com o dreno e com o source. O MOSFET não, pessoal. O MOSFET, o gate, não vai se comunicar nem com dreno, nem com source. E por que é J de junção, ó? Ele vem, né, a gente sabe que tem o transistor bipolar de junção, que ele funciona como? Através de corrente elétrica, né, pessoal? Através da corrente elétrica no transistor bipolar de junção, tá? Ele trabalha com ganho de corrente, certo? E a base dele, no caso, ele teria a base, coletor e emissor. A base, ela tem a junção, ó, ao coletor e ao emissor, no TBJ, certo? Por isso que ele é híbrido, esse transistor aqui, ó. Ele é híbrido porque ele pega a parte do transistor bipolar de junção, porque o gate ele se comunica com o dreno e com o source. E ele pega a parte do FET aqui, ó, do transistor MOSFET, ó, porque ele funciona, ó. FET vem de Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo. Ele funciona através de campo, certo, pessoal? Campo é gerado um campo de elétrons, certo, pessoal? E ele funciona, a junção dele se comunica, o gate se comunica com o dreno e com o source. Então eu diria assim, ó, ele pegou parte do transistor bipolar de junção e pegou parte do transistor MOSFET, e ele é um híbrido, certo, pessoal? E daí o que acontece, ó? Esse daqui, ó, é do tipo NPN, certo? NPN. E daí ele tem mais uma camada N, certo? E uma camada P. Essa camada P, pessoal, ela faz parte do gate, certo? Vou pegar uma caneta, deixa eu ver, eu vou pegar uma caneta de outra cor aqui, ó. Ó, a camada P, eu vou pintar ela, pessoal, tá? Ela se comunica, essa parte de cima aqui, ó, do P, tá? Ela se comunica com essa parte de baixo aqui, ó. E tá ligado, é o gate que está ligado nela, certo, pessoal? O gate está ligado aqui, ó, no NPN, tá, pessoal? O gate está ligado nessa camada de cima e essa camada de baixo. E essas duas, elas estão interligadas, tá? E a camada N aqui, ó, pessoal. A camada N, onde tem o source, está aqui, ó. Source, na tradução dele do inglês para o português, source quer dizer fonte, pessoal, tá? Source quer dizer fonte. Gate quer dizer gatilho, porta, ou tu pode chamar ele de comporta, certo? E dreno vem de drain, tá? Dreno, ele é ligado na carga. Então, o que acontece, ó? Eu tenho uma fonte de alimentação aqui, ó, VDD, tá, pessoal? Uma fonte de alimentação. Positivo, negativo, tá? O que acontece? O JFET, se nós formos olhar a grosso modo falando, né, pessoal? Não estou dizendo que é, mas ele funciona igual uma válvula triodo, porque a corrente vai do sentido real, eu vou fazer no azul aqui, ó.
Ó, a corrente sai do negativo, certo? Como se fosse o cátodo, certo, pessoal? Ó, a corrente sai do negativo e vem vindo. Vamos fazer o percurso junto, ó. Tá? A corrente vindo. E a corrente adentra onde? Adentra no source, né, pessoal? E eu posso deixar curto-circuitado o source, com o gate, ó, pessoal. Eu posso interligar, ó, o source com o gate no negativo, ó. E daí o que que acontece? Ó, o percurso da corrente, ó, adentrou no source e daí ela vai passar, ó. Ela vai do source, o source é como se fosse o cátodo, pessoal. Até eu coloquei aqui, ó, o cátodo, tá, pessoal? Da válvula. É um exemplo a grosso modo, né? E o dreno é como se fosse o anodo. Eu coloquei o azinho aqui, ó, o anodo, certo, pessoal? E daí ele vai ter um canal aqui, o canal N, que ele vai passar. O que que acontece, pessoal? Como eu tenho cargas, ele funciona por tensão, né? O JFET vamos supor que sejam 5 volts, tá? Eu vou fazer uma rampa aqui, ó. Vou fazer tipo de um gráfico aqui embaixo. Desculpa porque vai ficar um pouco poluído, pessoal. Mas é interessante nós sabermos o funcionamento, ó, tá? Vamos dizer que em 5 volts, ó. Esse JFET, a tensão dele é 5 volts. A região ômica, tá? Vamos dizer que é 5 volts. Eu vou colocar 5 volts aqui embaixo, tá? E vou colocar aqui, ó. Essa região aqui, ó, de condução é a região ômica. Quando ele chega, ele vai circular os elétrons livremente aqui, ó, do source em direção ao dreno, no sentido real da corrente, né? Esse daqui é o sentido real, certo, pessoal? Só que quando ele chega na tensão máxima, o que que acontece, pessoal? Começa a ser gerado um campo magnético aqui, ó. É gerado um campo, certo? No gate. E o que que o gate faz, pessoal? Se tu deixar o gate, quanto mais positivo ficar o gate, mais zona de deplexão ele vai ter aqui, ó. Porque vão se acumulando elétrons aqui, ó, pessoal. Nesse caso, eu estou polarizando o gate com o negativo, né, pessoal? E negativo não atrai negativo, certo, pessoal? Então, essa zona de depressão aqui, ó, ela vai aumentar. Vou pegar a caneta verde aqui, ó, para nós entender o que que acontece, ó. Entendam que o gate, ele está interligado nessas duas partes aqui do JFET, tá? O positivo e no positivo. E essas duas partes aqui, elas estão ligadas uma na outra. Estão interligadas, tá, pessoal? Lá por trás, elas estão interligadas, certo? E daí, o que que acontece, ó? Quanto mais negativo ficar o gate, quando ele chegar na tensão máxima aqui, ó, dos 5 volts, tá? E que ficar mais negativo, vocês concordam comigo que negativo não atrai negativo? Eles se repelem. Para onde que vai o negativo? O negativo, no sentido real, ele vai em direção ao positivo, né, pessoal? Esse é o sentido real da corrente elétrica, tá? E daí a zona de deplexão aqui, ó, vai acumulando elétrons aqui, ó, em volta do P e em volta desse P aqui, ó, tá? E vai criando uma zona de deplexão. O que que é essa zona de deplexão? Vai criando um isolamento a passagem da corrente elétrica, ó, pessoal. Entendam isso, ó. E esse verdinho que eu tô pintando aqui, ó, são elétrons acumulando porque o gate está mais negativo, né? Então a tendência é acumular elétrons através do campo que é gerado em volta dele, ó. Certo? Existe uma DDP e na DDP gera campo eletromagnético, né, pessoal? É gerado um campo, ó, pessoal, de elétrons, tá?
E esse campo aqui, ele é chamado de zona de depleção, pessoal. Zona de depleção, ele vai aumentando, ó, pessoal. Quanto mais negativo vai ficando o gate, mais a zona de depleção vai aumentando. Até o ponto, pessoal, que estabiliza, ó. Deixa eu fazer aqui no gráfico. Aqui estabilizaria, ó, pessoal. Quando ele chegou na tensão máxima desse JFET, é um exemplo, né, pessoal? Não quer dizer que é essa tensão, pode ser outra. Ele vai estabilizar e a corrente vai passar de forma mais branda, vai dirimir a corrente elétrica. Nesse ponto aqui na região ômica, essa região ômica aqui, ó, o JFET, ele funciona como uma resistência, pessoal, como um resistor à passagem de corrente elétrica. E daí depois ele estabiliza a corrente, ó. Entendam, ele é NPN, ó. Até eu coloquei aqui, ó, a dopagem, a gente sabe que ele é feito de silício, né? O JFET é o silício dopado com fósforo, ó. A parte N, ó, negativa, é uma dopagem que é feita, certo? No silício, colocando fósforo, eles colocam fósforo, né? E daí vai ter excesso de elétrons, certo, pessoal? Enquanto que no PNP tem a falta de elétrons, ele é dopado, ó, o silício é dopado com fósforo, entendeu? Aí vai ter lacunas aqui, ó, que os elétrons vão circular preenchendo essas lacunas, pessoal, entendeu? O boro, ele deixa mais positivo, criando lacunas entre os elétrons, atraindo, daí os elétrons vão adentrar nessas lacunas. No PNP, pessoal. No NPN, ó, ele já é mais, ele é dopado com fósforo, ele trabalha com excesso de elétrons. E o PNP, ele trabalha com a falta do elétron, ó. Que legal saber disso, né, pessoal? E daí o que acontece, pessoal? Ele vai criando essa zona de depleção aqui, ó, e vai encurtando o canal, como eu mostrei no gráfico, ó, a região ômica, né? Até os 5 volts aqui, ó, é considerado região ômica. Ele funciona como um resistor. Depois estabiliza, né, pessoal? Depois ele estabiliza. E daí o que acontece, pessoal? O símbolo dele é esse daqui. No caso do NPN, porque a seta adentra, ó, pessoal. Porque por um potencial maior no gate, por um potencial positivo, certo? Quanto mais positivo, no caso aqui ele está dopado com negativo, né? Mas ele está curto-circuitado com negativo, né, pessoal? Quis dizer isso, tá? Mas quanto mais positivo ficar o gate aqui, ó, concorda comigo que ele ficou pouco positivo aqui, por isso que ele criou essa zona de deplexão. Quanto mais positivo ele ficar, ele vai atrair esses elétrons aqui da zona de deplexão, da zona de depleção, né, pessoal? Ele vai atrair e daí vai diminuir esse duto aqui, ó, vai aumentar o canal, entendeu? Quanto mais positivo, tipo se eu colocar uma bateria aqui, ó, e polarizar o gate com o positivo e o source no negativo dessa bateria. Vamos dar um exemplo, vamos supor que eu botei uma bateria aqui, tá, pessoal? Positivo no gate, negativo no source, tá? Se eu fazer isso, pessoal, essa região aqui, ó, ela vai ser atraída, aonde estão os elétrons aqui, ó, essa zona de depleção, ó, que se criou aqui, ó, são elétrons acumulados na junção, entre a junção P e a junção N, tá? Esses elétrons vão ser atraídos, quanto mais positivo ficar o gate, mais esses elétrons serão atraídos, tanto aqui em cima como aqui embaixo, né, pessoal? Esses elétrons serão atraídos e o que vai acontecer, pessoal? Vai aumentar o canal, ó, porque os elétrons vão em direção ao positivo. Concordam comigo? O sentido real do elétron é sair do negativo e ir para o positivo.
é sair da onde ele está e ir para onde não tem elétrons, entende? E daí vai aumentar o duto do canal e vai haver uma maior circulação de corrente elétrica. E daí, pessoal, o NPN, o símbolo dele, ó, a seta adentra, certo? Tanto esse símbolo como esse outro aqui, eu coloquei os dois símbolos, ó. Esses símbolos são do NPN. E daí eu coloquei aqui, ó, região ômica. Na região ômica até a voltagem, até os 5 volts, foi um exemplo, né, pessoal? Ele se apresenta como uma resistência logo após, ó, os elétrons começam a ser atraídos, né? E daí começa a corrente estabiliza, né, pessoal? Entra em estabilidade o fluxo da corrente elétrica. Que legal isso, né, pessoal? E daí eu tenho à disposição dele aqui, ó, o encapsulamento é o TO-92. Eu peço desculpa pelo desenho, pessoal, que eu não sou muito bom desenhista, tá? O terminal da esquerda é o dreno. O terminal do meio é o source. Dreno é onde está o positivo, a carga, né, pessoal, no NPN. O terminal do meio é o source, que significa fonte. E o terminal da direita é o gate, certo, pessoal? Que é o gatilho, ou a porta, ou comporta, né? E daí eu coloquei aqui um J111 como exemplo, certo, pessoal? Um J111 aqui, tá? E daí eu tenho o PNP. O PNP, pessoal, a polarização da bateria é inversa, ó. O positivo vai no source e no gate, tá? O positivo da bateria, eu fiz uma bateria aqui, ó. Aqui é o positivo, tá? E como eu falei para vocês, ele vai funcionar pelas lacunas, ó, o sentido real da corrente. Qual é o sentido real? Sai do negativo, ó, e vai fazendo esse percurso. Vai entrar no dreno, né? E vai passar pelo canal P. Porque ele é dopado, o positivo é dopado com boro, certo? Por isso que o silício, no caso, né? Ele é feito de silício, o JFET. Então, para ele ficar positivo aqui, ele é dopado com boro e existe lacunas positivas daí no silício. E esses elétrons vão adentrando nessas lacunas, ó, para haver a circulação. E daí, como eu tenho positivo aqui, ó, ele está polarizando quem? O gate. Certo, pessoal? Ó, o negativo indo em direção a quem? A fonte, ó, pessoal. Do negativo ao positivo. Sentido real da corrente elétrica. Olha que interessante saber disso. Sentido real. Sai do negativo e vai para o positivo. Ou seja, entra no catodo, tá? Como é só uma analogia, né, pessoal? De um triodo. Entra no catodo, vai até o anodo, ou seja, entra no dreno, passa pelo canal do dreno, tá? E sai no source. O source seria o anodo. E o gate, pessoal, seria a placa controladora da válvula. O gate, pessoal, quanto mais positivo ele ficar, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pegar, deixa eu pegar essa caneta aqui, ó. Vamos deixar o gate bem positivo aqui, ó. Tá? Quanto mais positivo ele ficar, mais os elétrons serão atraídos ao gate, tanto aqui como embaixo, né, pessoal? Como ele é PNP, nesse caso aqui, ó, ele é PNP, ele vai atrair os elétrons. Quanto mais positivo, quanto mais tensão eu aplicar, mais positivo o gate fica. Mais atrair os elétrons ele vai atrair, menor vai ser a zona de depressão aqui, ó, pessoal. Maior vai ser o duto para passagem da corrente elétrica. Olha que legal. E quanto mais negativo ele ficar, os elétrons vão se acumulando daí, pessoal,
na junção aqui, ó, na junção NP, os elétrons vão se acumulando, ó, formando o que? A zona de deplexão, dirimindo a corrente elétrica. Olha que interessante saber o funcionamento do JFET. E daí, o PNP, pessoal, ele funciona no circuito elétrico, o símbolo dele é a seta saindo. Olha só, pessoal, a seta saindo, certo? A seta saindo, eu botei um N de negativo no gate, ó. Um N de negativo no gate. Então, entendamos isso, pessoal. Quanto mais positivo ficar o gate, mais atrair os elétrons ele vai atrair. Menor vai ser a zona de deplexão, né, pessoal? Menor vai ser a resistência. Quanto mais negativo ficar o gate, mais elétrons vão se acumular aqui, ó, pessoal, entre a junção NP, e daí menor vai ser o canal, menor vai ser a passagem da corrente elétrica. Que legal nós sabermos, né, pessoal, na íntegra o funcionamento. E depois que a corrente ela está constante aqui, ó, essa parte aqui, ó, é chamada de corrente de saturação, né? Onde ele está saturado. O que é estar saturado? É estar com uma zona de depressão mínima e uma máxima corrente. E o que é estar na região ômica? É estar com uma zona de depressão máxima e uma mínima corrente. Que legal isso, né, pessoal? E daí eu fiz um exemplo aqui embaixo, né, pessoal? Para não ficar vago o assunto, eu distribuí valores para nós entendermos a lógica. Vamos supor que eu tenho uma fonte de alimentação aqui de 24 volts, daí eu coloquei um resistor de 220 ohms aqui, ó. E daí como que nós vamos saber a corrente elétrica, pessoal? Olha só, a corrente é a tensão dividido pela resistência, sempre, pessoal, ó. A tensão da fonte, 24 volts, dividido por 220 já está em ohms. As duas unidades são unidades fundamentais. Eu posso dividir elas, eu vou obter 0,109 ampere, pessoal. Porque eu tenho 24 volts, 220 ohms. Então eu vou obter 0,109 ampere, aproximadamente, né, pessoal? Aproximadamente, tá? E daí para passar para miliampere eu só multiplico por 1000. 0,109, vamos fazer aqui, ó, pessoal. 0,109 vezes 1000, olha aí, pessoal, 109 miliampere. Então eu tenho uma corrente de 109 miliampere. Vamos supor o gate aqui, ó, não foi acionado. Sem o gate estar acionado, eu tenho uma circulação de corrente de dreno até a source, é o canal, né, pessoal? Como se fosse uma válvula triodo, do anodo ao catodo. Ó, eu botei anodo e catodo. É uma analogia isso aqui, não é uma válvula, tá, pessoal? Do anodo ao catodo, tá? E aqui, ó, o gate é como se fosse a grade controladora. Eu não tenho nenhum acionamento aqui no gate. Vamos supor que eu coloque 7 volts aqui no gate, certo, pessoal? 7 volts, tá? Eu vou acionar o meu gate aqui com 7 volts. É a mesma coisa, é aproximado, né, pessoal? É como se eu multiplicasse 109 vezes 7, tá? Eu teria uma corrente, ó, aproximadamente de 763 miliampere. Olha quanto que aumentou a corrente por um potencial positivo. Ele é NPN esse aqui, pessoal, tá? NP, a seta tá entrando, né, pessoal? NPN, tá? Dreno, base, olha só, dreno, gate, deixa eu escrever aqui, ó, gate, dreno e source. Tá, pessoal? Dreno na carga, né, na fonte, source e gate, tá, pessoal? Normalmente, pessoal, se eu não tiver nenhum acionamento aqui no gate,
Se o gate estiver desligado, eu vou ter 109 mA de corrente, como nós vimos, tá? Mas se eu acionar com 7 volts, tá? Vamos supor, eu vou ter 763 mA, tá? Porque eu coloquei o positivo no gate aqui, ó. E o que aconteceu, pessoal? Eu colocando o positivo no gate, existe uma zona de depressão aqui, ó, pessoal, que estava formada, só tinha uma pequena passagem de corrente. Eu vou fazer de caneta vermelha para nós enxergarmos. Os 109 mA estavam passando por aqui, ó, tá, pessoal? Deixa eu fazer aqui da fonte. Os 109 mA estavam passando aqui, tá? No momento que eu coloquei um potencial positivo aqui, ó, esses elétrons que estavam aqui formando, impedindo, né, da corrente passar, é como se fosse um duto aqui, tá, pessoal? Vamos supor aqui aos dois lados, ó. Eu vou pintar, tá, pessoal? Ó, existe um canal aqui, tá, pessoal? No momento que eu botei o positivo no gate, esses elétrons, eles vão ser atraídos, pessoal, para o gate. Esses elétrons que estavam acumulados aqui, ó, nesse canal, tá, pessoal? Eles estavam acumulados, eles vão abrir esse canal, pessoal, sendo atraídos pelo gate, porque o gate está positivo. E a gente sabe o sentido real, os elétrons vão aonde tem a falta deles. Os elétrons vão para onde eles não estão. Entendem? E daí esse canal é aberto e existe uma maior circulação de corrente elétrica. E se eu fazer o contrário, pessoal, vamos supor que eu bote menos 7 volts, é só um exemplo, eu sei que menos 7 eu vou trancar o canal, pessoal. Se aqui ficar tudo negativo, pessoal, se aqui ficar tudo negativo, eu vou botar uma tensão, colocar, né, pessoal, uma tensão negativa aqui, ó. Esse canal ele vai se expandir de tal forma, pessoal, que ele vai bloquear a passagem da corrente elétrica. Ó. Que interessante, né? E daí eu botei um resistor de polarização de gate aqui, ó, pessoal, de 1 megaohms, porque é o resistor que normalmente vai aonde esse resistor aqui, ó, na placa, pessoal, na placa de controle de uma válvula triodo, né? Na placa controladora ali, ó. Então, a analogia é que o source, quem é o source? É o catodo. Quem é o dreno? É o anodo. E essa daqui é a placa controladora. Claro que a gente sabe, né, pessoal, o sentido real da corrente, ele sobe aqui, ó. Se tu vai olhar, ó. Vai do catodo para o anodo, ó. Que interessante isso, né, pessoal? Sentido real da corrente, do catodo para o anodo. Sentido convencional, do anodo para o catodo. Catodo é com C, pessoal, e acento aqui, desculpa, tá? Catodo. O símbolo dele é o K, né, como nós sabemos, e o anodo é o A. Certo, pessoal? Pessoal, se esse vídeo lhe foi relevante e você puder, deixe o seu joinha. Se for possível, se inscreve no meu canal. E se for possível, compartilhe esse vídeo, pessoal.